Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Quantos estão com expectativa grande para aquilo que Deus quer falar no seu coração, quer ministrar sobre a sua vida? Gostaria de convidar você novamente a se colocar de pé e abrindo comigo a palavra do Senhor. Primeiramente em Levítico, capítulo de número 6. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Aleluia. Levítico, capítulo 6. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém, igreja? Levítico capítulo 6, verso número 13. A palavra do Senhor diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ler novamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. 1 Reis, capítulo 18, um pouco mais à frente. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Glória. Primeiro Reis, capítulo 18. Vamos esperar uns pelos outros. Amém, queridos? Verso número 30. Diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém? Feche os seus olhos ainda de pé. Feche a palavra. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para que nada roube a palavra que Deus quer semear sobre a sua vida. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus agora. Toma cada vida que aqui está, Senhor. Toma cada coração agora. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, a palavra não é do homem, mas a palavra é do Senhor. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nós cremos que isso aqui não é simplesmente um livro escrito por homens, mas nós cremos que esse livro estão registrados, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, meu Deus e meu Pai, agora fala com o Teu povo. Fala conosco, fala comigo. Fala com cada vida aqui, meu Deus. E que essa palavra venha surgir efeito sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre sabedoria, mas hoje Deus colocou no meu coração uma nova palavra. Hoje à tarde estava orando a Deus, então a palavra que Deus teve para de manhã foi uma palavra para aquele público,
E Deus tem uma palavra diferente aqui nessa noite. Queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra, e nós vamos entender isso, que quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, olha para mim, amém, igreja? Não deixe nada roubar a palavra do seu coração. Quando o povo de Deus saiu do Egito e foi rumo à terra prometida, a Bíblia diz que Deus ia direcionando o povo, Deus ia mostrando o caminho. Quando Deus mandava parar, o povo parava. O interessante é que o sinal que o povo tinha de Deus é que durante o dia havia indo à frente do povo uma nuvem que simbolizava e representava a glória de Deus. Só que à noite não havia uma nuvem. A Bíblia vai dizer que durante a noite havia o quê? Uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo representava e simbolizava a presença e a glória de Deus. O interessante, queridos, é que quando o tabernáculo foi levantado, a primeira casa para Deus foi erguida e foi levantada, dentro daquele tabernáculo, naquele tabernáculo havia um altar do holocausto, um altar de sacrifício. Lá em Êxodo, Deus havia ordenado muito bem o que era para ser feito com aquele altar. Naquele altar de sacrifício, naquele altar do holocausto, a Bíblia vai dizer que não era qualquer animal que poderia ser oferecido ali. Em holocausto a Deus só poderia ser oferecido ovelhas ou gado. O interessante é que também havia uma hora específica para aquele animal ser oferecido como um sacrifício para Deus. Deveria ser à tarde. Havia todo um ritual para ser cumprido. Quem quisesse oferecer um sacrifício em holocausto a Deus, deveria se aproximar daquele animal, colocar a mão sobre aquele animal, para que aquele animal agora estivesse simbolizando a sua própria vida. Quando aquele animal era degolado, era todo preparado e era colocado sobre o altar do sacrifício, naquele altar já havia um fogo, uma chama queimando sobre aquele altar. O interessante é que quando um animal era oferecido e apresentado para Deus, aquele animal ficava ali a noite toda queimando. A noite toda ele era queimado em sacrifício, em oferta ao Senhor. Quando amanhecia, o sacerdote deveria se aproximar daquele altar, deveria limpar a cinza. Só que Deus já havia deixado uma ordem bem clara, e a ordem que Deus havia deixado era: olha, toma cuidado com o altar. Quando vocês oferecerem um sacrifício, observa bem o altar, coloca a quantidade de lenha suficiente, deixa lá o fogo aceso o tempo todo, porque o sacrifício deve ser queimado, e pela manhã retira a cinza, mas guarda uma palavra sobre a vida de vocês: o fogo deverá arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Olhe para o seu irmão, pergunta para ele: tem fogo aí de Deus sobre a sua vida? Vira para o outro irmão, pergunta para ele: tem fogo de Deus aí sobre a sua vida? Tem fogo de Deus, irmãos? Tem fogo? Quantos tem fogo de Deus aqui? Diga glória a Deus, diga aleluia. Por que eu estou perguntando se tem fogo, queridos? É porque desde esse tempo o fogo passou a simbolizar a presença e a glória de Deus. Quando se falava de fogo, automaticamente já se pensava na glória, já se pensava na presença de Deus. Quando eu disse se tem fogo ainda de Deus na sua vida, por que eu estou fazendo essa pergunta? Essa pergunta é exatamente para você fazer uma reflexão no seu coração. Por quê, pastor? Porque infelizmente nesses dias muitos cristãos têm deixado a glória de Deus e o fogo de Deus se apagar no seu coração. São cristãos que por algumas circunstâncias, por alguns problemas, por alguns intempéries da vida, deixou a glória de Deus e a chama de Deus se apagar. Mas eu creio que hoje Deus tem uma glória para liberar sobre o seu coração e para fazer esse fogo arder novamente sobre a sua vida. Quantos creem que a glória de Deus está disponível aqui? Levanta as suas mãos aos céus, peça essa glória de Deus sobre a sua vida, querido. Peça a Ele: libera sobre mim, Senhor. Querido, isso é algo tão sério, basta você começar a pensar. Quantos cristãos um dia tiveram fogo puro, avivados, firmes na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, uma bênção na casa de Deus, e hoje já não estão mais. Da mesma forma como o fogo veio, o fogo foi embora. Da mesma forma como o avivamento veio, o avivamento foi embora da sua vida.
Cada um tiver os seus motivos, alguns problemas espirituais, outros problemas no cotidiano da vida, outros problemas familiares. Cada um teve a sua causa, cada um teve a sua necessidade, mas foram pessoas que permitiram o fogo se apagar na sua vida. E Deus essa noite está falando com você. O fogo deve arder o tempo todo. A chama de Deus e a glória de Deus, ela não pode se apagar. Eu venho aqui da parte de Deus nessa noite dizer para você que aquilo que aconteceu na vida, quem sabe até mesmo os seus familiares, que não venha acontecer na sua vida. Aquele que está em pé, olhe, cuide para que ele não caia. Fala com o seu irmão, não deixa apagar, querido, não deixa apagar. Não deixa apagar. O interessante é que quando a gente fala de fogo, queridos, nessa tarde Deus estava falando no meu coração a respeito de uma história. E aqui a gente começa a entrar exatamente no segundo texto que nós lemos, que foi sobre o profeta Elias. Quando se fala de fogo, de glória de Deus, a gente não tem como. A gente fala de Elias. Elias é considerado o profeta do fogo, da chama, da presença, da glória de Deus. Olha para mim, igreja. O interessante, queridos, o contexto aqui da história que nós lemos aqui hoje, a história de Israel estava um caos, irmãos. Um caos. O diabo estava atuando sobre a nação de Israel através da vida de um casal chamado Acabe e Jezabel. Quem já leu essa história? Diga amém. Acabe e Jezabel. Pensa em duas pessoas usadas pelo inimigo, irmãos. Pensa em duas pessoas usadas por Satanás. Jezabel veio para corromper o povo de Deus, inclusive até mesmo muitos profetas. Jezabel, irmãos, ela conseguiu transformar até mesmo profetas que eram do Senhor em profetas de Baal, porque ela prometia principalmente condição financeira para aqueles profetas. Havia vários profetas de Baal. Baal representava, queridos, entre aspas, com letra minúscula, Deus da fertilidade. Jezabel dizia para o povo de Deus, dizia para a nação de Israel: agora nós não adoramos mais o Deus Todo-Poderoso, mas nós adoramos a Baal. Ele é o Deus da fertilidade. O interessante é que ele diz que Deus vai levantar o profeta Elias, e a primeira coisa que Elias vai fazer contra Jezabel, Elias libera uma palavra da parte de Deus dizendo: se Baal é o Deus da fertilidade, assim então diz o Senhor, durante 3 anos não cai nenhuma gota de orvalho dos céus. Nós vamos ver se Baal realmente é Deus ou se não é. E agora Elias começa a confrontar Baal. Elias agora começa a despertar a nação de Israel, começa a chamar o povo, irmãos, para a responsabilidade, para mostrar ao povo quem era o Deus de verdade. Ele libera essa palavra. A Bíblia nos mostra que durante 3 anos não choveu. Passados 3 anos, Elias chega para o rei Acabe e libera uma palavra: agora sim diz o Senhor, para mostrar que é Deus que controla o tempo. Agora sim vai chover, e a Bíblia diz que choveu. No outro dia a Bíblia diz que Elias se aproxima dos profetas e levanta o desafio que nós conhecemos. E o desafio foi: por que a gente vai discutir? Vamos simplesmente fazer um desafio. O desafio vai ser: vocês vão clamar para Baal, e eu vou clamar ao meu Deus, o Deus que responder com fogo. Toda a nação de Israel vai ver que esse é o Deus verdadeiro, porque o fogo representa a presença de Deus. Quantos querem o fogo de Deus aqui nessa noite? Quantos querem o fogo de Deus? Vamos ver quem vai responder com fogo. A Bíblia diz que pela manhã até o meio-dia os profetas de Baal clamaram a Baal, e nada de Baal se manifestar. Porque eu creio que existe somente um Deus. Só um Deus. Quem sabe você está aqui, querido, com dúvida no seu coração. Quem sabe você está preso ainda a algumas coisas. Será que eu devo buscar o santo tal? Será que eu busco Maria se eu não busco? Só existe um Deus, um só Deus. Somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Quem adora esse Deus e crê nesse Deus, tem um brado de vitória mais forte que você puder nessa noite. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eles clamaram e nada de Baal responder. Eles se cortavam, se sacrificavam.
e nada de Baal responder. Quando os profetas de Baal terminaram e não houve nenhum sinal de Baal, a Bíblia diz que Elias, ele chama o povo para mais perto, e ele diz ao povo: chegai-vos a mim, se aproxime de mim. Quando o povo se aproximou, a Bíblia diz que Elias fez uma coisa, que existe algumas pessoas aqui nessa noite que precisam, não podem sair daqui sem fazer isso. A Bíblia diz que Elias, antes dele fazer qualquer coisa, ele restaura o altar de Deus que estava caído. Sabe o que é o altar, querido? Isso aqui não é altar. Muitas vezes a gente diz: vem no altar, mas o maior altar que existe é o seu coração, é a sua vida. Eu gostaria que nessa hora você parasse por um instante, fizesse uma reflexão com o seu altar, com a sua vida, porque é nessa vida, é nesse coração que é o seu altar, é que você oferece o sacrifício que é você mesmo. Você mesmo. Amanhã a gente pode quebrar esse altar, ampliar a igreja. Isso é um símbolo. Aonde eu estou pisando agora é um símbolo, uma simbologia, representa um altar. Mas o altar que Deus quer nessa noite é o seu coração e a sua vida. Quantos têm um altar para levantar para Deus essa noite? Quantos têm um altar para levantar para o Senhor? Fala com o Senhor: está aqui a minha vida, Senhor. Nós estamos em culto, você pode falar. Você não está proibido de glorificar a Deus, de dizer aleluia, de apresentar-se para Ele. Oh, aleluia. Elias restaura, irmãos, o altar. Elias restaura o altar. Agora, quantos têm um altar para oferecer para Deus aqui? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Quantos têm um altar aqui para oferecer para Deus? Permanece com a sua mão levantadas aos céus. Querido, todas as vezes que a Bíblia fala de altar, só tem duas palavras em altar. Duas palavras relacionadas ao altar. Duas coisas. Primeiro, sacrifício. Sacrifício. Altar é sacrifício. Por isso vos digo: ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Quantos têm a sua vida para oferecer para Jesus nessa noite? Quantos têm? De coração. A segunda coisa que está ligada ao altar, sabe o que é? Sacrifício e morte. Você já morreu, querido? Você já morreu? Não venha apresentar para um Deus um altar sem sacrifício e sem morte. Servir a Deus, irmãos, é morrer. Servir a Jesus é se entregar de verdade. Servir a Jesus não é uma religião. Quantos estão comigo aqui na igreja? Diga glória a Deus. Servir a Jesus é sacrifício, é morrer. É morrer. A Bíblia diz que muitos que querem viver, na verdade, eles não estão vivendo. Mas aquele que morrer em Cristo, aquele que abrir mão da sua própria vida por amor de mim, esse é digno de mim. Entregai de verdade, querido. Quantos já fizeram essa entrega para Jesus de verdade? Se você não fez ainda, essa noite é a sua oportunidade. Entrega a sua vida de verdade. Altar é sacrifício e morte. Elias restaura o altar. Quantos querem a glória de Deus? Quantos querem a presença de Deus aqui? Deus está falando algumas coisas ainda no meu coração sobre isso, algumas coisas. Quantos querem a unção de Deus aqui? Levanta a sua mão, levanta as suas mãos aos céus. Há uma palavra que diz em Salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon. O orvalho, o óleo, irmãos, ele ia descendo, lançava sobre o cabelo. No cabelo, a Bíblia diz que ele desce para a barba. Da barba, a unção não tocava na carne, mas ela escorria pelas vestes, porque não tem como ser derramada unção de Deus sobre carne, irmãos. Só pode ser liberada unção sobre santidade. Sem santidade, jamais veremos o Senhor. Sem santidade, jamais veremos a glória de Deus. Nessa noite eu não
Não é só frequentar uma igreja, é muito mais do que isso. Oh, aleluia. Fala com o seu irmão, você tem que morrer, querido. Fala com ele, sua carne tem que morrer. Sua carne tem que morrer. Oh, aleluia. Irmão, sabe qual é a diferença dos dias de Elias para os dias de agora? Sabe qual é a diferença? A diferença dos dias de Elias para os dias de agora é que hoje, infelizmente, existe muitos Acabes, mas poucos Elias. Existem muitos Acabes para fazer a obra do diabo, mas poucos profetas. Mas eu creio nessa noite que Deus está levantando Elias aqui. Eu creio que quem recebe vai tomar no posse. Deus está levantando Elias aqui. Deus está levantando profetas aqui nessa noite. A segunda diferença dos dias de Elias para os dias de agora é que a pergunta não é onde está o Deus de Elias, mas a pergunta é aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Elias de Deus? Tem Elias de Deus aqui? Tem Elias de Deus? Vou te dar um tempo para você glorificar o Senhor. Vou te dar um tempo para você se apresentar para Deus e mostrar que tem profeta aqui nessa noite. Aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os profetas que Deus vai usar nessa geração? Glória. Oh, aleluia. Sabe por que muitas vezes não tem fogo, irmãos? Sabe por que muitas vezes não tem unção na sua vida? Sabe por que muitas vezes não tem glória? É porque não tem altar restaurado. Sem altar restaurado não há glória de Deus. Sem altar restaurado não há fogo de Deus. Mas eu creio que vai se levantar algumas vidas aqui nessa noite para restaurar a sua vida, para levantar o seu altar e dizer: Deus, eu levo a minha vida cristã novamente a sério. Eu quero novamente viver a presença do Senhor de verdade, Deus. Restaura o teu altar, querido. Quando estão entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Agora, olha o que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis. Abre lá comigo de novo, no capítulo 19. Abre lá comigo de novo. Oh, glória. Aleluia. Restaura altares nessa noite, Senhor. 1 Reis 19. Glória a Deus. Elias reconstrói o altar. Deus se manifesta com fogo sobre aquele altar. Mas é por isso que eu disse no início dessa mensagem que a vida de Elias se encaixa muito bem com alguns cristãos hoje. Da mesma forma que o fogo veio, o fogo vai embora muito rápido. E é por isso que Deus está falando: o fogo deve arder o tempo todo. Não é dar glória a Deus hoje e amanhã reclamar. Não é servir a Deus hoje, semana que vem você não quer vir mais na igreja. É o fogo arder o tempo todo, irmãos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, fugiu. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Foi, se sentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E o verso 5 que gostaria de destacar: e deitou-se e dormiu. E deitou-se e dormiu. Tem muitos cristãos que estão dormindo nesses dias.
Tem muitos cristãos que estão dormindo nesses dias. Nenhuma palavra se encaixa tão bem quanto a palavra de Efésios capítulo 5. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. Por que desperta, pastor? Por que eu preciso acordar? Por que uma geração está dormindo? Irmãos, quando estamos dormindo, praticamente não existe diferença nenhuma com a morte. Quando você está dormindo, você não toma decisões, você não age, você não faz escolhas. Enquanto estamos dormindo, é a mesma coisa que como se estivéssemos mortos. Não podemos fazer nada, simplesmente estarmos em repouso. A Bíblia diz que depois do fogo Elias foi dormir. Sabe o que acontece enquanto a igreja dorme? Sabe o que acontece, igreja? Enquanto os homens dormem, Jesus, quando ele contou a parábola do semeador, ele disse o seguinte: o semeador saiu a semear. E no segundo versículo da palavra do semeador, a Bíblia diz assim, você lê na sua casa depois, Mateus 13. Jesus declara o seguinte: enquanto os homens dormiam, o inimigo veio entre eles e lançou as suas sementes. Sabe por que o diabo está acabando com a nossa sociedade? Porque a igreja está dormindo. O diabo tem feito o que tem feito, tem lançado semente atrás de semente, coisas terríveis dia após dia, porque a parábola do semeador está cumprindo. Enquanto os homens estão dormindo, o inimigo vem entre eles e semeia a sua semente. Sabe de quem é a culpa das coisas que têm acontecido na nossa sociedade? O maior culpado de tudo, irmãos, somos nós cristãos. Porque nós estamos dormindo, porque nós não oramos como deveríamos orar, porque a gente não paga o preço que a gente deveria pagar, a gente não jejua quando a gente precisa jejuar, a gente não busca Deus como a gente deveria buscar, a gente não ora como a gente deveria orar. Muitas vezes, queridos, a gente entrega para Deus o nosso dízimo, mas aonde está o dízimo do nosso tempo? Quanto tempo a gente gasta na presença de Deus? Deus essa noite está dizendo para você: acorda, desperta, levanta. Eu tenho algo mais para você. Eu tenho um evangelho para você viver, querido. Levanta, desperta. A Bíblia diz que Elias foi dormir, irmãos, mas olha o que a Bíblia diz. No verso 5 diz: deitou-se e dormiu. Mas um anjo do Senhor o tocou e disse: levanta, Elias. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, balança ela aí, como você está acordando uma pessoa, acorda, fala com ela aí: acorda, está na hora já, acorda. Deus envia um anjo e fala com o profeta: levanta. Sabe o que Elias fez, irmãos? Elias deu uma cochilada, comeu rapidinho e dormiu de novo. O anjo foi insistente. Ele volta lá pela segunda vez, sacode Elias, balança e fala com ele: levanta e come. Elias levanta e come e dorme de novo. Mas na terceira vez o anjo libera uma palavra sobre ele: levanta, Elias, porque grande é a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Nessa noite Deus está falando no seu coração: levanta, porque grande é a obra que eu tenho para fazer na sua vida. Você já pensou, irmãos, o que seria da nossa sociedade se cada um de nós aqui, só um, você teria uma semana toda para ganhar só uma pessoa para Jesus? Só uma pessoa. Só uma pessoa para você pregar o evangelho. Você irá e pregava, não aceitou, você vai para outro. Você prega o evangelho, não aceitou, vai para outro. Imagina se toda essa igreja só trouxesse uma alma, irmãos. Como estaria essa igreja aqui no domingo que vem? Como? Quantas almas você ganhou para Jesus em 2018? Quantas vezes você pregou o evangelho?
Olha para o seu irmão, pergunta para ele: você sabe o que é evangelismo? Pergunta para ele. Você sabe o que é pregar a palavra? Você sabe? Pergunta para ele. Você sabe? Já pregou lá no seu trabalho? Já pregou lá na sua escola? A igreja precisa acordar. A Bíblia diz que Elias, ele se levanta. E eu creio que uma geração vai se levantar nessa igreja. E o inimigo não vai mais destruir a nossa sociedade. Porque essa terra onde nós estamos, ela pertence ao Senhor. Nós temos essa terra por herança. Quantos vão conquistar Ribeirão das Neves para Jesus? Quantos vão ganhar alma para Jesus? Se coloque de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Vou te dar liberdade espiritual, querido. Se você quiser ficar em pé mesmo, sentado, ajoelhado, deitado, do jeito que você quiser, mas restaure o seu altar hoje. Restaure o seu altar. E fala com Deus: Deus, eu preciso do teu fogo. Eu preciso da tua glória. Eu preciso da tua presença. 120 homens no cenáculo em Atos dos Apóstolos sacudiram a sociedade. O que 600 pessoas nessa igreja não pode fazer? Muito mais. Nós só precisamos da presença e da glória de Deus. Feche os seus olhos. Esse nome é Deus, esse nome é o nome. Começa a orar, igreja. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Ore. Oh, restaura o altar, Senhor. Restaura o altar caído, meu Deus. Restaura, Senhor, o altar caído. Restaura. Meu Deus, quem sabe há pessoas aqui que não tem força nem mais para orar, Pai. Tem pessoas aqui que não sabe nem como conseguir chegar na igreja. Meu Deus, restaura o altar, restaura. Restaura o altar nessa hora, restaura. Restaura o altar. Restaura. Restaura. Uma vez restaurado o altar, oferece a sua vida, oferece. Oferece. Oferece altar lugar de sacrifício. Altar lugar de morte. Fala com o Senhor: eu abro mão, Senhor. Agora, meu Deus, agora, Espírito Santo de Deus, vai fluindo no meio do teu povo, vai fluindo no meio da tua igreja agora. Renova os corações, renova fogo de Deus, glória de Deus. Agora, Espírito Santo, agora, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, desperta o teu povo, desperta os teus filhos, desperta agora, desperta, desperta, desperta. Quem sabe amigos que foram uma bênção na tua obra, desperta, Senhor, desperta. Agora, Senhor, agora, em nome de Jesus, deixa tocar, deixa tocar, deixa tocar, deixa tocar.
Deixa tocar, deixa tocar, deixa tocar. Deixa a glória de Deus encher você, querido. Fala com Deus, eu não consigo, Senhor, então me aviva, me renova. Oh, aleluia. Oh. Levanta as mãos aos céus, igreja, levanta as mãos, fecha os olhos. Coloca o seu coração na presença dele, fecha os olhos. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando agora. Vai dizendo Jesus, 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 Jesus. Quão lindo e glorioso é. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, querido. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa ele encher você. Restaura o altar, restaura. Restaura. Deixa fluir. Deixa. Jesus,
esse nome. Abra sua voz, adore ao Rei. Adore, 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 adore. Mais uma vez, igreja. Adore. Dê a mão ao seu irmão por um instante. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos só mais uma vez. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aonde a chama um dia ardeu, mas se apagou, Senhor. Aonde o fogo um dia queimou, mas se apagou. Acende agora. Acende agora. 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 Acende agora. Acende agora. Acende agora. Acende aonde um dia queimou, aonde um dia ardeu. Acende, moço. Acende novamente, acende. Acende, acende, acende. Acende. Braço de cara, acende, toca. Acende. Faz queimar de novo. Faz arder de novo, Senhor. Braço de cara, agora, agora, agora. Agora, agora. Agora. Aviva os nossos corações. Aviva. Aviva. Coloque em cada coração um amor ardente pela presença do Senhor. Pela glória do Senhor. Pela glória do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Levanta suas mãos aos céus e dê um aplauso para Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Não deixa a tua chama se apagar nas nossas vidas, Jesus. Não deixa a chama se apagar. Glória a Deus.